bem com vocês? Então, vamos dar seguimento às nossas aulas? Agora a gente vai ver um gênero novo, também num ambiente novo, né? O Google Classroom. E a gente vai fazer tudo por aqui, tá? Vou postar as minhas videoaulas, as tarefas que vocês têm que cumprir e também por esse meio virtual vocês vão me enviar as atividades para eu conferir, tá? Então, o que funcionava com o Zap, agora a gente consegue fazer tudo pelo Google Classroom, porque existe uma parte de chat, né? Nas horas específicas marcadas das nossas aulas, vou estar disponível para vocês para tirar as eventuais dúvidas, ok? Então, a gente vai ver agora sobre o gênero entrevista. Vocês já estudaram entrevista, claro, em outros anos, mas a diferença é que agora, no 8º ano, a gente vai estudar mais profundamente sobre esse gênero, entender como é que é o mecanismo de produção da entrevista, né? Aquela lógica de perguntas e respostas, entrevistador e entrevistado, vocês conhecem. Mas como esse produto final chega? Então a gente vai estudar bastidores, como é que é feita uma entrevista, né? Primeiro vamos entender esse gênero. Esse gênero, ele é muito marcado pela oralidade. Porque antes dela surgir escrita, ela é elaborada, né? Ela é pensada. Então, o entrevistador organiza as perguntas de uma forma coerente e lógica, por isso que vem a primeira, seguida da segunda, seguida da terceira, existe uma lógica que ele organiza e as respostas a partir dessas perguntas, né? E é claro que a entrevista, como ela é dinâmica, oral, ela vai ter marcas de oralidade, óbvio, né? Por mais que seja próxima de um padrão culto da língua, uma pessoa seja gabaritada, importante, entrevistado, entendeu? Então, ela vai ter um gabarito maior de linguagem. E claro que isso vai transparecer na entrevista, mas com as marcações orais normais, como bom, acho que, a repetição, né? Então, isso são estratégias que fazem parte da linguagem oral que não estão erradas, né? Simplesmente faz parte desse gênero oral. Então, a entrevista, ela é pensada assim, e a função social dessa entrevista é muito importante, né? Porque ela é formadora de opinião. Se propõe-se um jornal, ou uma revista, ou uma rádio a fazer uma entrevista, é porque o que a pessoa tem para falar é importante para a sociedade, porque o interesse é coletivo, né? Porque a mídia passa para todos, então o interesse é coletivo. Então, geralmente são assuntos atuais. Quando ela é muito específica, ela é direcionada para um público específico. Por exemplo, uma pessoa que fale sobre análise linguística, que é bem na área de letras, né? É claro que uma pessoa normal não vai querer saber sobre essa entrevista. Quem estará interessado é quem está nessa área, nesse contexto de professor de português, de formação de letras, que trabalha com linguagem, então vai ter interesse nessa entrevista, né? Fora isso, não. Então, tem entrevistas mais simples de interesse coletivo, com temas gerais, e as outras muito técnicas, muito específicas, para um público específico, ok? Quais são as características principais das entrevistas? Ela é informativa, claro, e é claro que é opinativa, porque é a partir do ponto do olhar de quem fala, de quem é entrevistado, né? Sempre tem esse dialogal entre o entrevistador e o entrevistado, né? Por isso que ela surge do oral. A pessoa geralmente grava ou ela vai anotando as respostas. Qual é mais fiel? É o gravado, porque o entrevistador tem a oportunidade depois de fazer uma transcrição respeitando o conteúdo que foi ali colocado, né? Na hora de escrever numa entrevista, como ela é rápida, né, dinâmica, como é que o entrevistador vai ser fiel a tudo que o entrevistado falou num papel, né? Então, quando são as coisas mais simples, é claro que dá pra fazer por papel, mas geralmente é gravada. Você já deve ter visto no final de um jogo de futebol, chega um repórter lá, e aí, o que você achou? Começa a fazer umas perguntas, 3, 4, simples, mas perguntas. E o entrevistador vai respondendo e ele vai gravando, né? Passa do jeito que ele falou na mídia televisiva, ok? Agora, se ele for ter que escrever uma matéria sobre essa entrevista que ele fez no final do jogo do futebol, ele teria que recapitular, escutar as respostas
e transcrever. As repetições não vão aparecer, algumas marcas orais não vão, mas com muito zelo e cuidado para não ferir o conteúdo da resposta de quem foi entrevistado, né? A linguagem, então, como eu falei, ela é dialógica e ela é oral, marca o discurso direto, porque é o entrevistado respondendo as perguntas do entrevistador, então é dialogal, portanto, discurso direto, e, claro, conduzido pela subjetividade, porque a resposta é de acordo com quem está respondendo, né? Mescla-se linguagem formal e informal exatamente pelo coloquialismo que a oralidade permite nesses contextos orais, tá? Bom, para estruturar a entrevista tem que pensar antes, né? Não é chegar no improviso e fazer uma entrevista. Quem é entrevistador tem que se preparar. Se eu vou entrevistar um escritor e eu não conheço sobre ele, sobre as obras dele tão profundamente, eu vou ter que estudar antes, né? Então esse entrevistador vai ter que ter gabarito para entrevistar. Para isso ele tem que conhecer sobre quem está falando e sobre o assunto que tem a ver com essa pessoa, né? Então existe um trabalho de estudo do entrevistador antes de fazer as perguntas. A escolha do tema é importante, mas a escolha do tema ela vai de acordo com o interesse de onde vai ser veiculado, se é jornal, revista, seja ela televisiva ou em online, né? Então é claro que essa intenção do tema é de acordo com o público e de acordo com o veículo de informação, tá? Sobre a elaboração do roteiro, o entrevistador escolhe o tema para o entrevistado, óbvio, e elabora as perguntas. Como eu disse, as perguntas não são soltas de paraquedas. A primeira pergunta faz uma liga com a segunda, faz a liga com a terceira, e quando termina a liga começa um novo tópico na quarta, mas existe uma lógica sequencial, né? Geralmente começa em termos gerais, as primeiras perguntas, e depois vai funilando para algo bem específico, tá? Tem que ser muito claro, perguntas muito objetivas, elas não podem ser extensas, porque senão o entrevistador na hora pode se perder na pergunta e o entrevistado não entender a intenção da pergunta, né? Então tem que ser muito claro para os dois. Existe um título, né, para a entrevista. Quando ela é impressa ou ela é digitável para poder mandar para um jornal ou para uma revista via internet, tem que colocar um título chamativo, né, para seduzir, pescar esse leitor, convidando para a leitura dessa entrevista. Então tem um exemplo aí, por exemplo, né, uma entrevista com Eduardo Pereira, apontamentos sobre sua nova obra. Então existe um título que já direciona sobre o tema e já funila para que público-alvo é de interesse, né? Bom, depois desse título, é importante, quando acontece uma entrevista, de ter uma introdução. Introdução curta, né? Porque ela não precisa ser cansativa, tem que convidar o leitor a ler, então não pode ser muito extensa, mas tem que informar o leitor sobre o que vai ser discutido. Fala um pouco sobre a pessoa que vai ser entrevistada e sobre o que ela vai falar, né? E a importância de se entrevistar essa pessoa nesse momento. Então, é um introdutório. Vocês vão perceber que na atividade, na lista de tarefas que eu vou demandar para vocês, tem uma entrevista de um garoto de 11 anos e antes de começar o bate-bola de pergunta e resposta, tem a parte introdutória, falando um pouco sobre ele, né? Então, depois do título, tem uma introdução, um texto orientador para saber qual é o conteúdo da entrevista, ok? Claro que na hora de terminar, o entrevistador tem que revisar. Revisar para ver se respeitou, se foi fidedigno ao conteúdo da resposta do entrevistado, né? E se tem a coerência e coesão de todo o texto. Existe revisão, gente, em todos os textos, né? Até para quem elabora entrevista, para quem produz texto de conto, crônica, qualquer que seja o segmento da redação, precisa da revisão, né? Para garimpar os desvios de escrita, a estética, a estruturação dos parágrafos, a organização do alinhamento do texto, tudo isso faz parte, né? Bom,
No site que eu tô pegando todo esse material que eu estou passando para vocês nessa aula, do site todamateria.com.br, tá? Sobre o gênero entrevista. Eu coloquei o link para vocês disponível, é só clicar e acompanhar, se vocês quiserem ver novamente essa videoaula, acompanhando o conteúdo, tá? Mas eu coloquei aqui do lado, tá bom? Bom, tem uma entrevista com a Clarice Lispector, um exemplo, né? Ela foi gravada, né? Foi em vídeo, não só gravada em voz, foi em vídeo, então foi passada gravada. Mas existe a versão dela que foi disponibilizada escrita. Então, o que o entrevistador teve que fazer? Ele teve que rever a entrevista, transcrever as perguntas e a resposta. Então, gente, eu coloquei para vocês o site, que tem um link, e acesso também a essa entrevista gravada em vídeo, tá? Quero que vocês assistam, ela é um pouco longa, mas ela é importante para vocês verem pergunta e resposta, então é importante ver sobre a estrutura. Também o conteúdo dela é muito bom, porque Clarice Lispector é uma escritora genial e eu acho que vale a pena, tá? Mas, para ser mais diretos, eu coloquei só um trechinho para vocês disponível aqui na nossa aula da entrevista escrita, para vocês perceberem como é que ela responde e o entrevistador transcreve as respostas. Vocês vão ver que em alguns momentos o bom, o prolongado não vai aparecer, porque é desnecessário, isso não altera conteúdo se tirar, porque é marca oral. Então as marcas orais geralmente são tiradas, tá? As repetições são tiradas. Quando a pessoa dá uma risada no meio da resposta e é importante colocar naquele momento da resposta que ela riu quando falou isso, porque o sentido é importante, né, da risada, coloca assim, entre parênteses, risos. O parênteses é uma interpretação do entrevistador do que aconteceu em relação aos sentimentos e emoções durante a resposta do entrevistado, tá? Então, eu quero que vocês assistam a essa entrevista e acompanhem no próprio site todamateria.com.br as perguntas com as respostas, como é que elas foram transcritas, tá? Também coloquei para vocês disponível, deixa eu acompanhar aqui, abrindo o meu arquivo. Eu coloquei uma lista de tarefas para vocês, tá? Do livro. Parece muita coisa, porque aqui tem 13 itens de tarefa, mas é porque eu coloquei tudo que tem a ver de entrevista no nosso livro Poliedro para vocês fazerem, tá? Então, o que tem de novo? Que eu sempre peço e não vou pedir. O resumo no próprio livro Grifando. Porque agora vocês terão que enviar a atividade feita para mim pelo Google Classroom, né? Então, eu peço para vocês lerem os aportes teóricos, registrar uma síntese que vem no final do capítulo, que é sobre entrevista, e responder as questões relativas ao gênero, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no livro, bonitinho, lindo, tá? E para ficar fácil para enviar, para não enviar muito arquivo, passem as respostas para um caderno e aí vocês tirem foto, tá? Se quiser fazer manuscritamente. Ou abram um arquivo no Word, ó, respondam digitando, não tem problema, tá? Mas eu quero a versão do livro. Vocês vão ter que fazer as duas versões. Porque quando a gente voltar para as aulas, eu vou querer conferir, provavelmente, tá? Então, façam a versão do livro, respondam no Word digitando as respostas ou no caderno e mandem para mim. Ai, tá coçando o olho. E mandem para mim, tá? Ah, professora, posso fazer no livro e te enviar? Pode, mas vai ter que tirar foto página por página, salvar em JPG, enviar cada imagem. Eu acho mais complicado. Se vocês me mandarem, por exemplo, o Word, é só salvar e enviar, é muito fácil, né? Se fizer no caderno também é fácil, vai dar uma folha, no máximo 2, tá? Lembrando que eu peço quase tudo do livro, a lista de tarefas 1 a 12, só que a 13 eu peço para vocês fazerem um mapa mental bacana, criativo, no caderno, ou no Word, né, se vocês quiserem enviar para mim direto do Word, sobre a teoria do gênero entrevista, do material que eu usei para dar essa videoaula, que é lá do site todamateria.com.br. Coloquei o link separado de acesso para vocês e também tem anotado o link na folha lista de tarefas. Ok?
Por hoje é isso, pessoal. Até semana que vem. Semana que vem provavelmente a gente vai fazer um teste. Teste mesmo, pelo Google Classroom. Vocês vão ter que responder na hora. Depois de responder, enviar para mim as respostas, para a gente ver quanto que vocês vão tirar, tá? O número de acertos das questões. O que vai cair? Todos os gêneros que a gente está vendo online, tá? Então, tudo que a gente estudou, desde a quarentena aula 1 lá postada no P+, até a aula de hoje, gênero entrevista, pode ser objeto de estudo para cair, tá? Então, é o conteúdo programático desse nosso testezinho, tá bom? Bons estudos para vocês. Hashtag fique em casa, tá? E façam o melhor que vocês puderem nessa atividade, tá bom? Beijo e até mais!